Did you know, now listen, women, you good, righteous Christian women are the best thing that God can give a man is give you something different. Yes, sir. See? Você sabia? Agora ouçam, mulheres. Vocês, boas e virtuosas mulheres cristãs, são a melhor coisa que Deus pôde dar a um homem. Ele lhe queria dar algo diferente. Sim, Senhor, está vendo? A woman was not even in the original creation. The woman is not a created product of God. She's a byproduct of a man. Uma mulher nem mesmo respeita a criação original. A mulher não é um produto criado por Deus. Ela é um subproduto de um homem. God made the man, both man and woman. And He separated that. That the man had always lived on earth and named the beast created a long time. He took away about that inside as a byproduct of man and woman good. Deus fez o homem, tanto homem quanto mulher, e Ele os separou. E depois que o homem já tinha vivido sobre a terra, e posto nomes nas feras, e vivido aqui e outro tempo. Lado de Adão, como um subproduto, e fez uma mulher disso. Adam was first born and then Eve was. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. Agora, olha certo. Essa mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. God took the man, the devil was the woman. Look at right straight to the face. What's doing it today? Deus tomou o homem, o diabo tomou a mulher. Encare isso bem de frente, o que está causando isso hoje. Look at the real church of God in Jesus. The Antichrist will take care of it. What's that spirit? There they are. Olhe para a verdadeira igreja de Deus, a qual diz Jesus, o anticristo diz Maria. Observe os espíritos, está vendo? Aí estão. Amém? Amém. Boa tarde, boa noite, irmãos. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Estamos alegres, satisfeitos por mais uma bênção concedida da parte do Senhor para nós. Aqui estamos porque Ele permitiu. Amém? Que cada irmão que veio, bem-vindo em nome de Jesus, os irmãos de casa. Deus o abençoe também, como sempre. Que você possa compartilhar conosco as bênçãos de Deus. E você que não pode chegar até aqui, que Deus te abençoe também. Não é? Graças a Deus. O importante é que você e eu estamos aqui para interceder pelos demais. Nós ficamos em pé, vamos ter uma palavra de gratidão. Amado Senhor, autor e consumador da fé, doador de boa e toda dádiva, Pai, e aqui estamos por Tua permissão mais uma vez, depois de passar um dia turbulento, outros de trabalho, cansaço, e aqui estamos para Te servir. Sabemos que as nossas forças, quando chegamos aqui, são recobradas, então temos paz no coração para Te adorar na beleza da Sua santidade. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, e abençoe cada coração sincero nesta noite. Deus, nós precisamos mais de Ti, Senhor. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, sabemos que sempre é a Tua presença, é o Teu Espírito que nos conduz, que nos impele a sempre fazer o bem.
Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe nossos corações, enquanto vamos orar, cantar, e logo mais o essencial para nós, que é o alimento para nossas almas, que é ouvir a voz do Senhor falando nos nossos ouvidos, e também perfeitamente aos nossos corações. Guia-nos nesta hora que estamos atravessando, Deus, somente a tua graça, a tua misericórdia, e o poder da coluna de fogo que sempre guiou, sempre esteve aos lados dos seus filhos, nesta hora também está ao lado, está sobre, está ungindo, está no coração da sua noiva. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos por essas bênçãos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Você é tarde, irmãos? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Os cânticos hoje vai ser a capela, tá bom? Não vai ter violão, acho que o dedinho. E eu estou descansar o dedo para domingo, Deus permitindo, tá bom? Mas é bom também, né? Cantar. Lá no céu nós vamos cantar esses hinos maravilhosos, né? Inspirados por Deus. E creio que o que vai valer muito é a nossa voz. Então, que Deus nos abençoe nesse momento de oração, né? Vamos cantar o hino de número 189. Deus abençoe, né? Que os irmãos têm pessoas estudando para poder tocar violão, para nos auxiliar aqui. Temos também a irmã Josiane, sempre vem, mais final de mês, nos ajudar. Mas Deus está tudo no controle, né? 169. Não, 189, não melhor dizendo. 189, final dos tempos. Chegou o tempo de pensar. Graças a Deus, eu estou um pouco afastado, não sai a voz de vocês mais, tá bom? Vamos lá. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá no céu, deixando esse mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai ser passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, em dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia, como nesse dia que veio o Senhor. Mas contudo não houve agonia, como nesse dia que veio o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, amém. Confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai ser passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Amém. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Vamos cantar mais o hino de número 52 no nosso cenário. Fala, Senhor. Logo após nós vamos recolher as ofertas. Número 52. Vamos lá?
Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Aleluia. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Glória a Deus, amém. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos mais ricos de amor. Aleluias. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém. Graças a Deus. Será recolhido então agora as ofertas. Amém. Assentados mesmo, vamos agradecer a Deus, apresentar as ofertas na sua presença. Amado Deus, eterno e soberano Pai, nós apresentamos essas ofertas diante de Ti, ó Deus, dízimos e ofertas, que Teus filhos sempre cumprem a Tua palavra, Pai, em prol do andamento desta obra. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, ofertante e dizimista, ó Deus, supra as suas necessidades físicas e espirituais, tudo quanto precisar. Deus nunca deixe faltar a mesa o pão, ó Deus, no corpo as vestes, e assim a saúde, a paz, o Senhor sempre possa dar a mudança. Receba essas ofertas, nós apresentamos em Tua presença e pedimos que o Senhor abençoe no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar mais um ao Senhor. Vamos ver qual vai ser o próximo aqui, tem anotado. Graças a Deus. Vamos cantar 128, é o número, livro bendito. 128. Aleluia. Graças a Deus. Vamos lá? 128. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho
um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso que é tão glorioso, sentindo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que o rei de fruir. Amém. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor. É o de número 131. Graça, graça. Amém? Foi a graça de Deus sobre nós, que nos acolheu, que nos chamou e que nos amou, nos perdoou e também nos salvou. Aleluia. 131. Graça, graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus em infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Amém. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Graça, graça.
foi o que Ele fez por nós. Aleluia, né? Graças a Deus, a graça nós achamos em Jesus, né? Todas as coisas que são passageiras, mas apenas Jesus temos graça soberana, amor divino. Glória a Deus. Deus abençoe, fiquemos em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos começar a ouvir a mensagem do membrano de Deus, através do membrano, e ele vai usar duas escrituras. A primeira vai estar em Jeremias capítulo 7, versos 10 a 19, a 18 melhor. Jeremias capítulo 7, versos 10 a 18, e Atos capítulo 7, verso 44 até o 50. E o tema de hoje é cristianismo contra idolatria. Nós começamos ontem, né? Aí foi um pouco à frente da leitura depois, mas voltamos agora na leitura inicial novamente. O Mombrano vai ler para nós as duas escrituras. Mas vamos orar, preparar nossos corações para ouvir a voz do Senhor. Amado Deus, Pai Celeste, não sei porquê, muitas pessoas não gostam de ouvir a sua voz, mas eu creio que aqueles que te amam, com o maior prazer no coração, Deus, que eles têm de ouvir a sua palavra. A voz que fala nos nossos corações, a voz que tira todas as dúvidas, o entendimento que o Senhor tem enviado para nós através da mensagem da hora. Ó Deus, estamos tão contentes e satisfeitos. Queremos te agradecer por esse profeta prometido, Deus, da Escritura Sagrada, trazendo para nós o Evangelho de Deus revelado, Senhor. A palavra pura, as coisas que o homem, as igrejas, os sistemas perderam durante as eras, o Senhor nesta hora está revelando para nós. Unindo todos os cabos soltos e revelando todos os teus mistérios, a qual o homem não pode dar conta de revelá-los. Mas ao Espírito Santo prometido, ó Deus, a profecia, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, então se cumpria todos os segredos de Deus, pelos quais anunciou pelas bocas de todos os seus santos profetas, seus servos, desde o princípio. E aqui estamos agora no final e queremos que o Senhor falará aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus Cristo, cada irmão que está ouvindo, cada irmã, cada ouvinte, mesmo que ainda não tenha tido passo de decisão, não conhece muito sobre a tua palavra, mas eu só no sentido de parar para ouvir o Senhor falar, é sinal que realmente o Senhor quer falar aos seus corações. Por isso pedimos e entregamos nossas vidas em tuas mãos. Entregamos essa igreja em tuas mãos, todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Assentados, irmãos, nós vamos começar a partir do parágrafo 47, essa mensagem intitulada Cristianismo contra idolatria. Como os meditamos ali no escritório ontem, no live, nós notamos que hoje muitas pessoas idolatrando a igreja, idolatrando ministérios, idolatrando pastores e outras pessoas com dons, e outros idolatram até mulheres idolatram seus maridos, filho idolatra a mãe, e assim vai por adiante. Mas nós cremos que nós só temos que adorar somente ao Deus poderoso. E através do cristianismo, a palavra, a Bíblia revelada por nós, nos coloca agora no posicionamento para ir contra todo o sistema de idolatria. Amém? Esse sistema começou desde lá do princípio e passou por toda a Bíblia, veja só, e agora está numa maneira tão forte aí, afinal, o final de tudo mesmo, e o diabo está dando os seus últimos cartuchos aí, preparado para apontar exatamente para tirar contra nós. Mas o cristianismo revelado de Deus nos dá diretriz para ver onde está a idolatria, onde está tudo aquilo que é fora da presença de Deus e permanecer com o que está escrito. Esta é a voz do profeta de Deus. Fique com as fitas, fique com o que diz a mensagem, amém? Não movam, não conjecture, não aceite outra coisa a não ser o que está na palavra de Deus enviada para nós, tá bom? Deus abençoe, ótima programação para nós, que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Agora, os dois lugares que temos em vista ler esta manhã, um deles encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 7, começando com o versículo 10 até o 18. The other place is found in Acts 7. O outro lugar encontra-se em Atos 7, 49. E se querem marcar o texto para isto, o
o texto extraído disso, Jeremias 7 seria o versículo 18. I want to begin reading from the beginning. Quero começar lendo a partir do versículo 10. And come and stand before me in this house. E então direis que vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos de todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. But go ye now unto my place. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, quis habitar o meu nome. And see what I did for it, for the wickedness. E vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. And now because ye have done all these works, Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, que eu vos falei, madrugando e falando, but ye heard not, I called you, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. therefore will I do this unto this house which is called by my name, wherein Farei isto também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dou a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. I will have you out. Lançar-vos-ei de diante de minha face, irei lançar a todos os vossos irmãos. Lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não pagues por este povo, não ores por este povo, nem levantes por ele em clamor ou orações. Neither make intercession unto me, for I Nem me supliques, porque eu não te ouvirei. see thou not what they do in the Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? I will stop before I Agora, quero parar antes de ler o versículo final. Permitam-me começar de novo agora. God. Deus repreendendo este povo e dizendo, nem ores por eles. Let me begin with the Permitam-me começar com o versículo 16 e ler até o 18 agora. Escutem com atenção. Therefore pray not thou for the evil, neither lift up pride or prayer, Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou orações. Nem me supliques, porque eu não te ouvirei. see thou not Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? the children gather wood, Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogos e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. and to pour out drink offerings unto other gods, that ye may E oferecem libações a outros deuses para me provocar desaíra. Now wish to turn now in the book Agora, gostaria de abrir agora no livro de Atos, capítulo 7, e começar com o versículo 44 e ler até os 50. Our fathers had the tabernacle Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, that we could make it according, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, which also our fathers o qual nossos pais receberam-o também. O levaram com Josué quando entraram na posse das nações, whom God que Deus lançou para fora da nossa presença de nossos pais até os dias de Davi, who found favor with God, que achou graça com Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. but Solomon built him E Salomão lhe edificou casa. howbeit, Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will O you céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Now, you can see by the reading of Agora, podem ver pela leitura da Escritura que estou colocando no meu pensamento esta manhã, para começar, sobre idolatria primeiro.
Há pouca coisa escrita sobre idolatria. Not many books to explain idolatry. Não há muitos livros para explicar a idolatria, o que é idolatria. E ainda assim o mundo está cheio dela. Penso que o motivo é porque nunca foi realmente explicado ao povo, não sabendo o que seria. And it's been my privilege and my great E tem sido meu privilégio, e meu grande privilégio na vida, ao viajar, ver idolatria, saber o que é. man studying idolatry the last few weeks. E então, estudando a idolatria nas últimas semanas, mitologia grega e mitologia romana, então isso me leva a ver se matam, ainda mantém isso vivo. Ver se a idolatria permanece como era no princípio. Hoje, ao viajar, vendo a idolatria, e então vendo como começou, Reading how it began. lendo como começou no passado, nos dias primitivos, vejo que não mudou. I have been in India. Agora, estive na Índia. A Índia está cheia de idolatria. Eles têm os que andam sobre o fogo lá e os diversos. Acho que numa tarde em que cheguei em Mumbai, fui recebido aquela tarde por. Alguém me contou, eu não saberia quem era quem. Estavam bem no tempo dos jainistas I was either 17 or e foram 17 ou 7 religiões diferentes. E estou certo de que foram 17 religiões que se encontraram comigo lá no desafio à palavra. and each one of them firmly against E cada uma delas firmemente contra Cristo. 17 religiões diferentes. E eles fizeram-nos tirar os sapatos do templo e entrar, e puseram-nos sentados em almofadas. E levaria algum tempo para descrever toda a ladainha, como chamam, pela qual tivemos de passar. Mas o prefeito da cidade nos levou lá. Ele próprio era hindu, o qual é maometano, Mohammed was a prophet. e Maomé foi um profeta e procedeu da linhagem de Ismael, que também era filho de Abraão. It was to this line that E foi a esta linhagem que este famoso evangelista hoje que fugiu de um dos homens dele, o qual o desafiou a um confronto na palavra. and to my opinion, the evangelist should have said, E, em minha opinião, o evangelista deveria ter dito: não tenho dons de cura, mas nosso corpo de crentes tem. you give me a Dê-me algumas horas e trarei alguém aqui. Estão vendo? Mas, claro que ao fazê-lo, o evangelista ficaria em situação difícil com as organizações que o estavam apoiando e então seria rejeitado. And then on the second thought of it, E então, reconsiderando isso, não creio que eu teria deixado aquele crédulo triunfar sobre a palavra de Deus. Se fosse derrotado, eu ainda assim ficaria lá e mostraria a minha fé e crença em Deus de que Ele permanece o mesmo. Como os filhos hebreus disseram, nosso Deus nos pode livrar desta fornalha de fogo. but nevertheless, Entretanto, não nos inclinaremos aos teus ídolos. Sim, creio que teria sido mais corajoso. Repetindo, eu, as being a doctor, sendo doutor em teologia e bem situado em escritura, como o grande evangelista é, e homem poderoso que é, I believe creio que eu o teria desafiado na palavra se Jesus foi o Cristo ou não, ou se Maomé foi o profeta, e eu teria testado pela sua própria Bíblia. if I could Se esse fosse o meu chamado, a Bíblia, como é o do evangelista, para explicar isso, eu teria tomado essa posição em vez de fugir e bater em retirada. that shows Isso não mostra aquela verdadeira coragem cristã que fica firme, quer viva, quer morra. Deus pode livrar. Creio que eu o teria confrontado. what they forget. Mas eles se esquecem de pensar em Bubaim, quando o cego lá, os maometanos aquela noite, recebeu sua vista na reunião. Eles não mencionaram isso. However, all these people, they are No entanto, sobre estas pessoas, elas não são hipócritas, são sinceras, tão sinceras quanto vocês e eu, e às vezes mais do que somos aqui nos Estados Unidos.
não são hipócritas, creem de verdade naquilo e praticam com tudo o que há neles. Permitam-me mostrar-lhes uma coisinha sobre idolatria. Esqueci o nome do Deus que é o Deus dos que andam sobre o fogo, mas é uma enorme estátua com grandes, algo similar a um rosto humano, um tipo de rosto empagado, com orelhas enormes, para ouvir todos os seus pecados e assim por diante. E grandes rubins como brincos em suas orelhas aqui, que provavelmente custariam $500.000 cada, talvez. Isso pode estar superestimado, pode estar subestimado, mas joias de tão grande valor nesse ídolo. E o sacerdote do templo traz o pobre lavrador. Ele não tem de ser só uma pessoa comum, não tem de ser especial. É só um homem comum, um lavrador que quer agradecer ao seu Deus por uma boa colheita. E ao fazer isso, ele mostra sua fé em Deus quando vem ao templo e é abençoado por seu sacerdote. E então, apontando-se para andar por um tanque de brasas que tem dezenas de centímetros de profundidade, dezenas de centímetros de largura, sopradas com sopradores até ficarem brancas de tão quentes. Agora, isso não é cringir, né? É verdade. Ele vai diante do ídolo, confessa seus pecados a este sacerdote e derramam água nele, água benta e assim por diante, que o sacerdote abençoou. E então, muitas vezes, pegam um grande anzol de pesca enorme, talvez de 12 a 19 milímetros de diâmetro da ponta até a haste traseira do anzol, e colocam uma bolinha de água nele, como um pequeno enfeite de árvore de Natal. Uma bolinha e enchem de água para deixá-la pesada, e pegam literalmente milhares delas e as engancham na sua cara, forçando para fora. Eles as empurram enquanto entram em sua cara, para passar pela tortura, para agradar ao seu Deus, o ídolo. Eles não são hipócritas. Então, muitas vezes, puxam a língua para fora e enfiam uma lança com uma forquilha nela. Atravessam a língua e o nariz e os prendem juntos. Dão pontos de linha e costuram a boca se eles que falaram coisas erradas e que tortura. E então se sentam ao lado deste grande tanque de fogo. Matam um bode para apaziguar o ídolo, para oferecer uma vida por seus pecados. E vocês deviam ouvir o alvoroço quando aquele bode é morto. Confessam seus pecados sobre ele e matam o bode, tomando o sangue como expiação. E então, se este que anda sobre o fogo, se ele fica com medo e corre através do fogo, traz reprovação sobre si. Mas ele deve andar devagar e firme por essas brasas. E às vezes elas são de até 4,5 metros de profundidade, estas brasas. E talvez 4 metros e meio de profundidade, e talvez 27 ou 36 metros de comprimento. E talvez 2,5 ou 3 metros de largura. E ficam brancas de tão quentes. E ele não está usando nada além de um pedaço de pano, que é como uma tanga enrolada no quadril, e chega lá com tudo isso pendurado e sangrando, e anzóis de pesca e tudo mais em todo o corpo. Estimula-se até ficar frenético e com baba branca escorrendo da boca. E lá vem ele andando por aquele fogo e sai andando completamente ileso do outro lado, pelo fogo, e talvez seus pés afundando assim, as pernas no fogo, 60 centímetros ou mais enquanto anda, trazendo para cima em sua carne humana aquelas brasas vermelhas e tão quentes, andando por aquele fogo, e sai ileso do outro lado. Você poderia olhar para seus pés, nenhum arranhão ou queimadura. E observando isso e pensando que, sem um sacrifício a um ídolo pagão, como o sangue de um bode, com fé,
tal coisa protegeria o pagão do fogo, o que faria o sangue de Jesus Cristo pelo crente num Deus vivo. Agora, idolatria é algo estranho. Temos tido isso ao longo das eras, acho que desde o princípio do tempo. Agora, a ordem para essa adoração de ídolo é o homem que põe o ídolo, arruma o ídolo, então chega e se prepara para esta grande adoração. Agora, ele crê que este ídolo foi feito à imagem de algum Deus que ele nunca viu. Ele é sem forma. Assim, ele crê que ele está na imagem deste ídolo que faz a este Deus. Agora, não deixem que isso lhes escape. A imagem é feita à imagem do Deus mítico que ele crê que isso é. Então ele vai diante desse ídolo e se prostra e crê que o Deus, que é uma pessoa invisível, entra neste ídolo. E ele crê que fala com Deus através deste ídolo, que Deus se faz entrar neste ídolo e lhe responde. E muitos de vocês, professores aqui, que estudaram mitologia, afirmavam naqueles dias que aqueles deuses tinham até batalhas entre si e tudo mais. Agora, em outras palavras, o Deus se hipnotiza da sua posição sobrenatural para dentro deste ídolo. E responde ao adorador através deste ídolo. E o adorador, em algum tipo de sentido emocional estimulado, crê que o ídolo fala com ele, ao seu coração, e que seus pecados lhe são perdoados, e tudo mais através deste ídolo, o que claramente mostra que é o diabo. É o diabo que faz isso. E não fazem coisas ao acaso. Alguns fazem, mas há alguns adoradores de verdade dessas coisas. Por exemplo, eu poderia lhes contar histórias de como aqueles demônios naqueles ídolos realizam todos os tipos de coisas. Fazem sangue sair de coisas e tudo mais. Eles são demônios. E se você não crê que realmente há um diabo, você não crê que há um Deus. Com certeza, você tem de crer no contrário, o pró e o contra. Assim, há um verdadeiro diabo. E ele é uma pessoa, não um pensamento. É uma pessoa. Agora, há ensinamentos existentes que dizem o diabo é só um pensamento mau que você tem. Não é. O diabo é uma pessoa. As mesmas pessoas creem que o Espírito Santo é só um bom pensamento que você tem. Mas não creia nisso. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Cristo em forma de Espírito. Agora, estes idólatras que tenham suas escrituras prontas, ou os lugares para suas escrituras. Eu posso me referir a algumas delas em breve, as escrituras. Podemos ler algumas. Agora, estes idólatras, prostrando-se diante do ídolo, creem que o Deus que estão adorando está representado neste ídolo. Agora, entenderam que o adorador não é um hipócrita? Ele realmente está se apossando de algo que está naquele ídolo, porque volta a ele, ele faz algo. Recebe isso daquele ídolo, o qual é um Deus mítico, não um verdadeiro. E muitas vezes o diabo entra nessas coisas, e às vezes o diabo entra em reuniões e se faz passar por Deus. Tenho visto isso em meu ministério. Agora lembrem-se, isso é só estamos ensinando esta manhã. E quero que esta igreja, quando eu partir para o ministério aqui, para sair aos campos, quero que vocês fiquem com o seu pastor e fiquem com o ensino que é ensinado aqui. Fiquem com esta palavra. Não a deixem. Fiquem exatamente com a palavra. Não importa o que aconteça.
Fiquem com essa palavra. Aleluia. Entendeu? Agora, é só porque, Paco, sou só um dos pastores aqui. O irmão Neto ensina a mesma coisa que eu. Assim, venham à igreja e ouçam a palavra. Não sei para onde ele me guiará. Eu disse a minha esposa esta manhã à mesa, há algo em mim que tem clamado todos estes anos. Descobrirei o que é. Agora não sei em que direção ele guiará, para onde irá, mas para onde ele guiar, eu seguirei. Glória a Deus. Agora, a idolatria ainda existe hoje. Vejo pessoas vindo ao altar aqui com declarações cegas de professores sérios que dizem somente se ama, esqueça tudo, faça de sua mente um espaço em branco. Você se tornará um Elias, você se tornará isto, aquilo ou aquilo mais. Que mentira! Não se venha a Deus. Isso é abrir a alma para todo tipo de espíritos demoníacos entrar. Não faça isso. Você precisa se lembrar de que há um diabo e ele imita Cristo quase ao pé da letra. Estava lendo uma vida de São Martinho faz um tempo que um rapaz, na verdade, ele era monge, e disse que Deus o chamou para ser um dos antigos profetas. Escutem, sou um dos antigos profetas. E a escola Martinho, claro, não daria ouvidos a tal coisa. Assim, eles não creram nisso porque a vida do rapaz não era de acordo. Por fim, ele disse, vou lhes provar que sou chamado para ser um antigo profeta. Bem jovem, disse, mas fui chamado. Veja, dons e vocações são sem arrependimento. Veja, eles saem da palavra e quando você sai da palavra, envolve-se com qualquer coisa. E este rapaz disse, esta noite, por volta da meia-noite, Deus me dará um manto branco para me sentar entre vocês, para mostrar que sou um antigo profeta. Assim eles, aquela noite, todos ficaram escutando e sussurrando entre. E as pessoas passando, e o rapaz recebeu um manto branco. Quando o visitante os deixou, eles foram e olharam o manto, era genuíno, um verdadeiro manto branco. Parecia muito bom. Mas o velho bispo não conseguia entender. Não parecia certo porque não era escrito nisso, um manto branco. E quando o fez, disseram, pegue este manto e vá ficar diante de São Martinho, aquele homem de Deus. E ele se recusou. Não queria ficar diante daquele profeta genuíno. Ele se recusou a ficar e forçaram-no a fazê-lo. Quando começaram a levar, o manto desapareceu e foi para algum lugar. Não souberam aonde foi. Veja, quando vem um confronto, você tem ouro genuíno, você não tem de se preocupar se é bom ou não. Suportará a prova em qualquer lugar. O verdadeiro Espírito de Deus suportará a prova, pois é provar a palavra de Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já vi pessoas ficarem estériles, boas pessoas. Agora, podem ver, porque não quero que esta fita seja vendida. Já vi boas pessoas, e pentecostais, pastores que não entendiam. As pessoas ficam histéricas e caem em transes e assim por diante. E fazem coisas. E por fim as mandam para o hospício. Foi por abrirem o coração. Pessoas inocentes. E demônios entraram e tomaram o lugar. Há um verdadeiro diabo. Estava lendo aqui onde um veio creio que foi Irineu ou Martim, um deles. Alguns dos estudiosos da Bíblia são mais conhecedores do que eu. Tinham uma coroa de ouro na cabeça, de manto branco, sapatos incrustados de ouro. E disse, sou o Cristo, confessa-me. Aquele santo se recusou a fazê-lo. Aquele verdadeiro profeta de Deus ficou lá, esperou. Ele disse 2 ou 3 vezes, sou o Cristo, confessa-me. Ele disse, nosso Cristo não vem assim. Isso mesmo, você tem de conhecer a palavra. Fique na palavra. Veja, a grande batalha está próxima.
Agora temos brincado de igreja por anos e anos. Mas a hora chegou agora em que Jambres e Janes desistiram Moisés, como a Bíblia disse que fariam. Essa era uma batalha espiritual, conflito. Haverá alguns que continuarão. A igreja denominacional passará direto ao domínio e continuará da forma que age. Mas quero dizer que o crente verdadeiro e genuíno está chegando a esse campo de batalha. E é melhor você ter experiência e saber o que está fazendo, ou poderia receber um espírito maligno tão facilmente e não saber. Se for contrário a esta palavra, não creia. Fique com essa palavra. A idolatria. A idolatria é antiga aqui nos Estados Unidos. E anos atrás, os índios Pueblo, lá no Arizona, tinham uma adoração de ídolos. E era que eles tinham um deus da chuva. E o deus da chuva pegavam uma tartaruga da lama e faziam uma imagem de uma tartaruga da lama. E punham manchas nela toda como se tivesse saído da lama. E se prostravam diante desta tartaruga da lama, crendo que havia um deus da chuva que descia ao casco desta tartaruga da lama e falava com eles através desta tartaruga da lama. Pois criam que ela vivia na lama e na umidade, e era uma deusa sobre isso. Tinha uma mitologia, como uma fé fabricada do que é verdade. Agora, e adoravam os demônios fazendo assim, ao adorar uma tartaruga da lama, pensando que era um deus da chuva, trazia um espírito sobre si, sem dúvida, porque abriam o coração a isso. Mas era o espírito errado. Tantas pessoas hoje estão abrindo o coração ao que é errado. Você recebe um espírito, sem dúvida, mas muitas vezes ele contradiz a palavra, dizendo: os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como isso ou aquilo. Lembrem-se, é um diabo sob disfarce de cristianismo. Deus nos ajude quando tratarmos disso daqui a pouco, para que o vejam. Veja, que é um espírito maligno no disfarce de cristianismo. Mas não é o Espírito de Cristo, pois o Espírito de Cristo vem à palavra todas as vezes. Ele não pode negar sua própria palavra. Agora, quando o cristianismo chegou a Roma, na própria cidade de Roma, havia 400 templos pagãos dentro do muro de 11 quilômetros. 400 templos pagãos. E eram para deuses e deusas, mulheres e homens. 400 deuses. Pensem nisso. 400. Agora, foi o que Paulo achou quando foi a Roma. Foi o que Áquila e Priscila tiveram quando foram enviados do Pentecostes e estabeleceram uma igreja em Roma. Foi o que acharam: adoração pagã de ídolos. Havia uns 2 milhões de pessoas em Roma, na Roma metropolitana, isto é, os escravos e os suburbanos de fora, e assim por diante, uns 2 milhões de pessoas. Mas os muros ao redor de Roma tinham 11 quilômetros, e dentro desses 11 quilômetros, bem ao pé da montanha, havia 400 templos pagãos, a deuses e deusas pagãos. Agora, gostaria de falar só um pouco aqui sobre algo que tirei das histórias, e tem uma bem aqui comigo. A maneira como entravam em adoração, como chegavam à adoração. Como um pagão ia à adoração, a primeira coisa que fazia era ir ao templo e encontrar o sacerdote pagão. Então lhe dava uma oferta de certa quantia em dinheiro e então um sacrifício, um animal, para apaziguar o Deus com quem ia falar. E às vezes, num único templo, havia mais de um tipo de Deus. Havia deuses e tudo mais, num único templo. Assim, o sacerdote pagão
Ele ia até ele lhe dava dinheiro e o sacerdote pagão lhe dava uma vela comum de sebo. E então o adorador pegava a vela, depois de pagar. O sacerdote pegava a vela e ia a certo altar do Deus com quem queria falar. E no altar havia fogo, onde o sacrifício seria queimado. Ao pé da estátua, o grande templo de bronze ou ídolo, e ele pegava a vela e a acendia com o fogo do altar. O fogo do altar do ídolo. Acendia a vela e se abaixava ao pé do altar diante do ídolo e colocava a sua vela. E então, depois de colocar a vela, acho que era assim que certo Deus, dentre todos os outros, sabia em qual das estátuas devia entrar, sabe? Para voltar e falar com ele. O motivo da vela eu não sei, mas ele colocava a vela acesa com os fogos do altar. E então saía ao pavimento do tabernáculo e lá se prostrava no chão. E lá punha toda a alma, toda a força em sua oração. E orava a este grande Deus de algum tipo, uma fé fabricada. Um Deus mítico. Rogava a este Deus para descer nessa imagem e falar com ele. Foi dito que um dos imperadores conseguia se prostrar de tal modo diante da imagem de Apolo, que podia até dizer que ouvia vozes vindo do ídolo, respondendo, prostrando-se. Você diria quanto a isso? Irmão Branham, ele ouvia uma voz? Não duvido que ouvia, mas era a voz de um diabo. Não havia tal coisa como Júpiter, um Deus, e todos estes outros deuses que eles tinham. Mas prostravam-se e ficavam lá e adoravam este Deus misterioso do qual nada sabiam, enquanto seu espírito estava no ídolo com que achavam que ele se parecia, eles lhe faziam uma imagem e isso achava favor com ele, então faziam uma oferta. Então, quando se achava todo estimulado nessa emoção, ele subia de novo perante o ídolo. E desta vez o sacerdote pagão tinha-lhe trazido alguma comida e bebida e posto aos pés do ídolo. E então, agora tenho isso escrito aqui nesta página, estou lendo direto daqui. Entende? E ele se abaixava ao pé deste ídolo e pegava um pouco dessa oferta de bebida e dava uns goles, e dava umas mordidas na comida. E então a derramava nos pés do ídolo. O que ele estava fazendo? Tendo comunhão com diabos, comungando com diabos, deuses e deusas. Apenas um tipo figurativo do cristão, comungando com Cristo, comendo a comunhão. Esse foi um tipo que a primeira igreja, ou os primeiros peregrinos do Evangelho que vieram a Roma acharam. Foi com estas pessoas, neste tipo de adoração. Baal era o deus mais famoso de toda a era. Os índios era Baal, B-2-A-L. Ele era um deus sol. E então ele tinha uma esposa, o deus Lua, deusa, Ishtar. I-S-H-T-A-R, Ishtar. E também se pronuncia A-S-T-A-R-T-E, Astarte. Estava no Ébano. Ela era chamada a deusa Lua, ou rainha do céu, mãe de deuses, a deusa Lua. E o deus Sol era Baalim. Bem, quase todos os pagãos adoravam esse sol. Até os índios faziam o mesmo quando chegamos. Descobrimos a América aqui. Quando a América foi fundada,
chegaram, os pais chegaram aqui, eles descobriram que ainda adorava-se o sol, porque nisto eles adoravam. Era assim que estavam adorando os deuses e deusas em Roma, quando os cristãos chegaram a Roma. Agora, em minha viagem, notei que a idolatria não mudou, e tampouco o verdadeiro cristianismo. Ambos ocupam seus lugares e ocuparão até a vinda do Senhor Jesus. Gostaria de falar só um pouquinho sobre isso para que tenham uma noção e, se são espirituais, sem dúvida entenderão. Porque Baal era o Deus Sol. Bem, os bolos que eram feitos, Jeremias disse aqui, falamos disso há pouco, que as mulheres faziam bolos a Baal, o Deus Sol. Pois vê-se um pouco depois que, mais abaixo no capítulo, se olharem, que disseram, se não adorarmos Baal, então nossas colheitas falharão, porque Baal era o Deus da fertilidade. Em outras palavras, sabemos que o sol faz as plantações crescerem, mas o profeta lhes disse, é porque vocês esquecestes de Deus. É por isso que as vossas plantações não crescem. Mas eles adoravam Baal. Diziam que adorariam, fariam ofertas a ele. Agora, se Baal é um Deus redondo, agora entendam isso, palavra por palavra, e entenderão o resto. No final desta mensagem, Deus era um Deus redondo, um Deus só. Eles tinham enormes placas de latão que refletiam no sol e pareciam fogo. E então, o pão que Jeremias disse aqui que as mulheres coziam estes bolos a Baal, e eram feitos redondos como o sol. Bem, então eram postos sobre o altar pagando para a comunhão, e feitos redondos como o sol ou como a lua, porque era o Deus Sol ou o Deus Lua. O Baalim era, que dissemos, é o Deus de toda fertilidade, faz tudo crescer. Agora, a igreja primitiva se deparou com isso quando chegou a Roma. E é dito e crido pela igreja romana, ou pela igreja hoje, ou pela igreja católica romana, a qual é chamada católica. Todos somos católicos. Nós somos a igreja católica. Somos a católica apostólica. Católica significa universal. E somos a igreja universal da fé apostólica. Sim, Senhor. Há uma diferença entre as duas igrejas. Uma delas era católica universal, apostólica. A outra era católica romana. E foi dito que Pedro, ou creem que Pedro estabeleceu a igreja romana, que é a Escritura, que é um lugar em que se possa dizer que Pedro alguma vez esteve em Roma, sob quaisquer condições. Como a igreja romana disse que ele esteve lá de 41 a 46. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. E então paramos o parágrafo de número 106, né? Completo. Vamos iniciar depois o 107. Mas que coisa maravilhosa, né? Cristianismo contra a idolatria. Então, nada faz frente à palavra, né? Nenhum pensamento, nenhum memorial humano, nada possa permanecer na palavra. Ficamos com o que está escrito. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né? Nós vamos agora orar e agradecer a sua mensagem. Em seguida, nós vamos ler e orar para esse pedido de orações. Fiquemos em pé, amado Senhor. Nosso coração fica alegre de alegria, Senhor, saltando, Deus, de bênção em saber que realmente foi Tua graça que nos revelou, nos chamou para essa mensagem, Pai. Estaríamos em iluminação, Deus, se não fosse a Tua graça, mas o Teu poder tem nos alcançado nesta hora. Estamos tão felizes por tudo que o Senhor fez por nós. Que nós possamos continuar firmes na fé dessa mensagem e nunca, Deus bendito, deixar essa palavra como nos ouvimos aqui agora. Ó Deus, nunca, jamais deixar essa palavra. Crer sempre na sua vontade perfeita e permanecer nela até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, que a Tua igreja e o Teu povo
possa crer em toda a tua Bíblia Sagrada, em tudo que o profeta ungido do Senhor tem dito para nós. Pai, muito obrigado por essa palavra, séria nos nossos corações e também no coração daqueles que estão ouvindo, que não puderam chegar até aqui, outros que vão ver outro dia, que realmente o Senhor possa abrir o entendimento, como aconteceu com os discípulos. Ó Deus, depois de muito tempo, o Senhor pregando, curando, falando dos teus feitos, mas uma hora a tua palavra diz que então eles abriram o entendimento para compreender as Escrituras. Tudo teu tempo certo, Senhor. E o melhor tempo para nós agora é hoje. Portanto, que nós possamos abrir nossos corações em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Né? Queremos agradecer aos irmãos na conexão conosco. Marta de Jesus, Rodrigo Moraes, Tatiana Norberto Família, Juraci França e também Paula Martins e família. Deus abençoe. Muito obrigado. E domingo próximo, Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para cultuar a Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de gratidão. Né? Deus abençoe a Tatiana, pode vir, o Jorge, seus filhos, mas onde estiver, sejam abençoados por Deus da mesma forma. Vamos orar e deixar o santuário na ordem da igreja. Amado Deus, ressurreto, benigno, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Mais uma vez, nesse grande momento de oração, pedimos também que o Senhor, Deus, continue a nos abençoar, levando-nos para os nossos lares, protegendo-nos e guardando de todos os males. Abençoe, Senhor, os que vieram, os que não vieram também. Que o Senhor possa, Pai, ser com cada um, cada irmã. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Enquanto vivemos aqui, queremos sempre vir aqui para agradecer, para cantar, para orar juntamente com os nossos irmãos, Senhor. Senhor, seja com todos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, os irmãos da conexão também. Que Deus abençoe e recompense a cada um e que o Espírito Santo dirija os passos de todos. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo, e até a próxima, Deus assim permitindo. Amém.